O grande conflito. O grande conflito. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, seja o tempo, a hora e o dia, o momento em que estiveres a ouvir, que essas saudações cheguem a ti calorosamente. Ó querido amigo e querido irmão em Cristo, eu desejo que a paz do Senhor possa estar contigo, que haja saúde em ti, que o Espírito do Senhor o possa confortar e animar. É um prazer poder estar conectado aqui mais uma vez neste canal para nós podermos estudar a palavra do Senhor através do livro Grande Conflito. Este livro que é um best-seller e também que está sendo distribuído a nível mundial para que as pessoas possam conhecer a verdade presente, a verdade para o nosso tempo e que nos ajude a preparar para o futuro que está diante de nós. Amigo querido, se você é novo no nosso canal, inscreva-se para receber as notificações, aperte no sininho e também partilhe estes vídeos através das tuas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer aqui o nosso canal. Este canal que tem como propósito unicamente trazer o Evangelho de Cristo ao conhecimento de todos. Vamos orar para que nós possamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado pela bênção, pelo privilégio que nos concedes de ter a vida e obrigado por nos proporcionar meios pela qual nós podemos estudar e ouvir a tua palavra. Venha nos abençoar e fortalece a nossa fé através dessas histórias e dos ensinos que aqui temos aprendido diariamente. Fique conosco e cerca-nos com a presença dos teus anjos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Muito bem, meu querido amigo, nós estamos estudando o capítulo 8 do livro Grande Conflito, que diz o poder triunfante da verdade. E já abordamos alguns subtemas deste capítulo, alguns trechos, e vamos estudando assim aos trechos, passo a passo, para que possamos compreender toda a complexidade do conflito entre o bem e o mal. Vamos ao nosso assunto de hoje. Sim, como já havia dito, o poder triunfante da verdade. E o subtema de hoje diz: a reforma não terminou com Lutero. No estudo anterior, nós falamos sobre valendo-se da eloquência e da supremacia, e vimos que Aleandro usou a sua eloquência, a sua supremacia, para tentar destruir a reforma e todos os seus aliados. Mas o que nisso resultou? É disto que nós vamos ver hoje. A reforma não terminou com Lutero como muitos supõem. Continuará até ao fim da história deste mundo. Há bem pouco tempo, em ano 2017, foi declarado pela Igreja Luterana, no concílio que houve junto com a Igreja Católica, determinando o fim da Reforma Protestante. Bem, a Igreja Luterana achou de que foi um equívoco de Lutero e acham que as doutrinas que Lutero defenderam estão em íntima conexão com as doutrinas da Igreja Católica Romana. Isto é errado. A palavra do Senhor é bem clara. Desde que o pecado entrou neste mundo, a reforma começou desde lá do Éden e continuará durante a história da humanidade até que Cristo chegue. E, aliás, Cristo é o grande reformador. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Como a palavra do Senhor nos diz, que a luz do Senhor é como a aurora. Ela vai brilhando, vai crescendo até chegar ao pleno dia. Então, Deus conferiu uma parte da verdade, da luz do Evangelho a este homem para trazer a verdade presente naquele tempo para os seus contemporâneos. Não significa que tudo ficou esclarecido para ele. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades se têm desvendado constantemente. Por exemplo, Lutero não recebeu a luz sobre
a verdade do sábado, ele ainda era um católico e ainda, apesar de pregar sobre a justificação pela fé e muitas outras doutrinas que ele descobriu, ele ainda guardava o domingo. A verdade do sábado não chegou sobre ele, ao seu conhecimento. Não é que não estava na Sagrada Escritura, mas não era o tempo propício para que ele pudesse, para que Deus pudesse desvendar esta verdade. Então, isto não constituía a verdade presente para aquele tempo. A verdade do sábado é uma verdade que devemos trazer à luz para o mundo. O conhecimento desta verdade é importante e fundamental. O discurso do legado, ou do Aleandro, o núncio, ou do embaixador que a Roma enviou, produziu profunda impressão na dieta. Não havia presente nenhum Lutero com as claras e convincentes verdades da palavra de Deus para superar o defensor papal, porque naquela magna assembleia Lutero não esteve presente. Ele estava doente, estava debilitado e não esteve presente. Então, tudo quanto o Alejandro apresentou pareceu produzir uma impressão na presença de todos que ali estavam. Nenhuma tentativa se fez para defender o reformador. Era manifesta a disposição geral de não somente condená-lo e as doutrinas que ele ensinava, mas, sendo possível, desarraigar a heresia. Esta era a disposição que estava reinando na mente e no coração daqueles com o discurso que foi feito pelo Aleandro. Roma fruíra da mais favorável oportunidade para defender sua causa. Tudo o que ela poderia dizer em sua própria reivindicação fora dito. Mas esta aparente vitória foi o sinal da derrota. Aí é que o inimigo engana. Ele dá-nos a aparência de que estamos a obter vitória, que estamos a obter sucesso. Mas, no fim, vem a grande derrota. Dali em diante, o contraste entre o erro, o contraste entre a verdade e o erro, seria visto mais claramente ao entrarem para a luta em campo aberto. Nunca mais, desde aquele dia, Roma se havia de sentir tão segura como estivera. Como eu disse, aquilo que Aleandro apresentou, a fúria, a ira, as palavras de condenação contra a reforma, parecendo que ele estava obtendo vitória, era claramente exposto perante aqueles homens o que era realmente a Igreja Romana. Conquanto a maior parte dos membros da dieta ou daquela assembleia não tivesse hesitado em entregar Lutero à vingança de Roma, muitos deles viam e deploravam a depravação existente na Igreja, desejosos da supressão dos abusos de que sofria o povo alemão em consequência da corrupção e cobiça da hierarquia eclesiástica, né? Eles estavam compreendendo, olhavam para a sociedade, olhavam para os abusos que o povo sofria e compreendiam realmente que havia uma corrupção, um abuso da hierarquia eclesiástica romana. E, apesar de alguns quererem entregar Lutero para a vingança de Roma, muitos estavam bem claros, entendidos da depravação que existia na igreja. O legado apresentara sob a luz mais favorável o dogma papal. Ele, como apresentou de uma forma bem clara quem era o Papa. Qual eram os seus dogmas? O Senhor, então, Deus, constrangeu um membro da dieta a dar uma descrição verdadeira dos efeitos da tirania papal naquela assembleia. Com nobre firmeza, o Duque Jorge da Saxônia se levantou naquela assembleia principesca e especificou com terrível precisão os enganos e abominações do papado e os seus horrendos resultados. O Duque Jorge da Saxônia ergueu-se depois do Aleandro ter feito o seu discurso discriminatório contra a reforma e apresentando as suas pretensões. Então o Duque Jorge levantou naquela assembleia e ele especificou com terrível precisão os enganos e abominação dos papas. Ele apresentou
quem é a igreja realmente? Disse o Duque Jorge ao concluir: tais são alguns dos abusos que clamam contra Roma. Toda vergonha foi posta à parte e o seu único objetivo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. De maneira que os pregadores que deveriam ensinar a verdade nada proferem senão falsidade. E são não somente tolerados, mas recompensados, porque quanto maiores forem suas mentiras, tanto maior o seu ganho. Estes foi bem claro, foi um golpe bem duro para a igreja, porque foi desmascarado. E como sabemos até o dia de hoje, tudo que essa igreja continua trabalhando e operando a favor dele, bem como as filhas, é isto aí: dinheiro, dinheiro, dinheiro. É dessa fonte impura que fluem tais águas contaminadas, disse o Duque Jorge. A devassidão estende a mão à avareza. Ah, é o escândalo causado pelo clero que arremessa tantas pobres almas à condenação eterna. Deve-se efetuar uma reforma geral. O Duque Jorge estava ali. Não era preciso Lutero. Naquele momento, Deus usou um homem que talvez ninguém supunha que poderia se erguer e defender a causa do Senhor. Meus amigos, Deus tem homens em toda parte. Em momentos que a gente menos pensa, em momentos que a gente menos imagina, homens se levantarão e se levantam para defender a causa da verdade. A sociedade tem visto isso. Às vezes nos parlamentos, às vezes nas cortes judiciais, às vezes pelas ruas. Homens têm se levantado. Deus tem suscitado homens para levantar e defender a causa. E muitas vezes, quando a aparente vitória do inimigo dá a sensação de que foi ganha, vem a queda. E vimos aqui como a igreja, bem como os seus aliados, receberam golpe naquela assembleia. Leandro pensava que estava ganho a causa, mas Deus tinha um trunfo. Deus tinha um dos seus filhos ali que conhecia bem toda a estratégia da igreja e ergueu-se com voz firme e declarou as verdades que ocorria dentro da igreja, os abusos e as corrupções que a igreja estava envolvida nele e que degradava a sociedade. Que Deus possa nos ajudar a sermos um desses que hão de erguer, que hão de levantar nos momentos cruciais da história desse mundo para defender a verdade, para denunciar a corrupção desta elite, deste sistema, e a verdade triunfará. Continue mantendo a sua comunhão com Deus, continue mantendo o seu relacionamento com Cristo e permanecendo na rocha que é Cristo, porque no tempo em que o Senhor necessitar de erguer homens, quem sabe você ou eu seremos aqueles que seremos chamados para levantarmos perante os tribunais, perante as assembleias e declarar a verdade. Vamos orar. Deus amado e eterno Pai, obrigado porque o Senhor nunca deixou que a palavra do Senhor fosse derrotada. Muitas vezes parece que o inimigo está triunfando, como nos dias de hoje. Parece que as corrupções e os males do mundo estão prevalecendo. Mas o Senhor está erguendo homens. O Senhor está falando. O Senhor está levantando pessoas que estão defendendo a verdade e denunciando os males que os homens têm perpetrado neste mundo. Fique conosco e dá-nos força, dá-nos ânimo. Que teu Espírito apodere de cada ser que o Senhor tem preparado para erguer nesse tempo e falar a verdade tal como ela é na tua Sagrada Escritura. Dá-nos um sábado abençoado, suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, querido amigo, nosso próximo assunto deste capítulo 8 será Lutero chamado à dieta.
Bem, depois que veio a declaração do Duque Jorge, é, a dieta quis ouvir o reformador. E vamos ver o que aconteceu. Fique conectado e não esqueça de se inscrever se é novo, deixar o teu like que é fundamental. Tenha um sábado feliz, um grande abraço, Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo estudo. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.